Vamos corrigir a semana 7. Esse é o exercício 1 que a gente vai corrigir agora, né? Falando sobre regra de 3 composta. Não é fácil, mas se acompanhar a gente consegue ir aos poucos fazendo corretamente. Então vamos lá. Em uma oficina de artesanato, 4 artesãs produzem 20 bonecas de pano em 4 dias. Se 8 artesãs trabalharem por 6 dias, quantas bonecas serão produzidas? Primeira coisa, a gente vai separar aqui, ó, artesãs, dias e bonecas, tá? Para ficar mais fácil para a gente entender. Quando a gente está falando de regra de 3, a gente sempre tem que botar o número de artesãs embaixo do número de artesãs, o número de dias embaixo do número de dias e o número de bonecas embaixo do número de bonecas, de acordo com o que se pedir no problema. Então a gente vai preencher a primeira frase, já faz a gente preencher. São 4 artesãs, 20 bonecas e 4 dias. Então a gente preenche a primeira linha. A segunda linha é 8 artesãs trabalham por 6 dias e eu quero saber quantas bonecas. Então, no lugar de quantas bonecas eu quero saber, eu vou colocar uma letra que é X. Agora que vem a parte mais complicadinha. Eu tenho que fazer perguntas para cada tipo, para cada grandeza que eu tenho aqui, referente às bonecas. Então, eu vou colocar a setinha para cima aqui. Eu escolhi setinha para cima. Isso aqui você pode escolher para cima ou para baixo, tanto faz. O problema é quando você faz a pergunta. Por exemplo, se eu tenho mais dias, eu vou produzir mais ou menos bonecas. Então, se eu tenho mais dias, eu produzo mais bonecas. Tá vendo que eu tô falando a mesma palavra? Ó, mais dias, mais bonecas. Se os dois são mais, então a setinha é para cima no mesmo sentido de boneca. Aí eu vou fazer a outra pergunta em relação às bonecas. Se eu tenho mais artesãs, eu vou produzir mais bonecas. Isso é lógico. Então, se eu tenho mais artesãs, eu vou produzir mais bonecas. As duas estou falando mais. Se eu falasse menos, se eu trocasse aqui fosse mais e aqui fosse menos, aí seria setinhas trocadas. Então, no caso aqui, é mais e mais. Então, as setinhas são do mesmo sentido. Sendo elas do mesmo sentido, então eu vou colocar elas da mesma forma, tá bom? Então, eu vou escrever aqui. Primeiro, eu vou colocar sempre na frente esse que tá com x, então vai ser 20 sobre x igual. Esses dois tem que estar juntos. Então, a gente vai botar aqui, ó. As artesãs, 4 sobre 8, vezes 4 sobre 6. Tá vendo? Eu não mudei o sentido. Se as setinhas estão todas no mesmo sentido, vai continuar nesse mesmo sentido aqui. Então, aqui eu já faço as contas. Eu vou simplificar primeiro, tá? Eu vou simplificar primeiro aqui, vou simplificar aqui por 2. 4 dividido por 2 vai dar 2, 6 dividido por 2 vai dar 3. Aqui eu também vou simplificar por 4, 4 dividido por 4 vai dar 1, 8 dividido por 4 vai dar 2. Eu posso simplificar aqui também, tá? Ó, em cima, 2 e 2. Dividido por 2 vai dar 1, dividido por 2 vai dar 1. Então, eu vou repetir esse 20, x aqui, 1 vezes 1, 1. 1 vezes 3, 3. Agora é só eu multiplicar nesse sentidozinho aqui, ó. X com 1, que vai dar x, ou 1x. Vou deixar assim para ficar mais fácil vocês entenderem. E 20 vezes 3. 20 vezes 3. Esse 1 aqui não precisa aparecer, então vai ficar só x. 20 vezes 3,
60. Então, serão produzidas 60 bonecas por 8 artesãs em 6 dias. Aí a gente fica por aqui, vão corrigir depois o número 2. Tá bom? Até a próxima correção.